Então, irmãos, lerei do versículo 5 ao versículo 14, mas nós iremos continuar a exposição bíblica do versículo 9 ao 14. Diz assim, então, a preciosa palavra de Deus. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amastes a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém. Oremos, queridos, mais uma vez. Pela verdade absoluta, Deus, suplicamos pela verdade absoluta. A tua palavra é a verdade absoluta. Deita fora, Pai, destrói, arrebenta com todo o nosso orgulho, para que sejamos salvos, Deus, para que tua igreja seja edificada, para que aqueles que já são crentes amadureçam, Pai, que sirvam como instrumentos em tuas mãos. Salva, Deus, os pecadores, mostrando, Pai, a superioridade do teu Filho acima de tudo, Pai, até mesmo desses seres angelicais. Nos ensina, Pai, nessa noite, mais uma vez. Nos ensina, Pai, a que não confiemos em nada nem em ninguém, a não ser no Senhor, ó Deus. Abre os nossos olhos, Pai, abre o nosso coração, para que entendamos, Pai, o poder, a majestade, a glória, a superioridade do Teu Filho Jesus, para que o amemos, Pai, nos sujeitemos a Ele, ao Seu reinado eterno, Pai, para todo sempre. Ainda nessa vida, estejamos submissos, Pai, confiantes e submissos ao reinado do Teu Filho sobre nossas vidas, sobre essa igreja, sobre aqueles pecadores que o Senhor chama hoje, Pai, para transformar os seus corações. Em nome de Jesus, continua falando, Deus, pela exclusividade da Tua palavra, usando o Teu servo como um arauto apenas, Deus, para pregoar aquilo que é a Sua voz, a Tua vontade, Pai. Pela exclusividade da Tua palavra, exposição bíblica, Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita 65, no ano de 65 depois de Cristo. Jesus Cristo já tinha cumprido a sua missão, já tinha nascido, já tinha crescido, se sujeitado à criação, havia morrido no sacrifício substitutivo, ressuscitou, está agora declarando a sua igreja como justa diante de Deus. Alguns apóstolos, inclusive, certamente estavam vivos, mas apesar da missão de Cristo estar consumada, havia ainda a religião judaica firme, aqueles que ainda não acreditavam no Messias. E o que acontecia? A religião judaica era a única religião oficial. Era a única religião que o imperador Nero aceitava como oficial. Então, crentes estavam sendo perseguidos, torturados, mortos, colocados sob uma estaca vivos para queimar e iluminar a cidade. E entre outras as perseguições que existiam, na capital do mundo, em Roma, o melhor era voltar aos antigos rudimentos. A melhor opção era covardar e não mais viver por Cristo, não mais pregar Cristo, não mais confiar em Cristo, mas voltar aos rudimentos da lei. Então, crer em quem? Vamos crer em Moisés?
Vamos crer nos anjos, porque foram os anjos que entregaram a lei a Moisés, então vamos crer nele. Qualquer que seja a opção que a gente possa olhar para o passado e dizer, ainda somos crentes, mas não cremos em Cristo, porque estamos sendo perseguidos. Talvez essa fosse a melhor opção. A carta não diz quem é o autor, a carta também não diz onde esses crentes estavam certamente localizados, por conta da perseguição. Mas uma coisa nós sabemos e é o importante. É isso que importa para nós. Qual foi a motivação? Por que essa carta foi escrita? E pela própria carta aos Hebreus nós conseguimos ver. Nós conseguimos concluir que o cristianismo não estava nada bem, e aqueles irmãos ali, e aquela igreja ali, também estava naufragando completamente. Estava se dissolvendo. Nós vemos então, irmãos, que alguns irmãos com a fé enfraquecida, claramente não estavam mais efervescentes como antes. Nós vemos isso em Hebreus capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, nós vemos que alguns irmãos estavam deixando de congregar, estavam deixando de ir para a igreja, e a opção era ser um desigrejado. E muitas eram as circunstâncias que podiam servir como armas para justificar, para a justiça própria. Não vou para a igreja por causa disso, daquilo, outro. Em Hebreus capítulo 2, versículo 1, nós vemos que alguns até vão para o culto, mas que não estavam nem aí para a pregação da palavra. Em Hebreus 12, versículo 12, nós vimos que a igreja estavam com as mãos decaídas, estavam por demais desanimados. Em Hebreus 5,12, nós vimos que no lugar de estarem aptos para ensinar a outros, a edificar a igreja, a amadurecer, eles continuavam tendo que aprender as coisas básicas. O desinteresse era tão grande que eles eram meninos na fé constante. Precisavam ainda de leite, porque ainda eram infantes na fé. Ou seja, davam trabalho ainda aos pastores ali, porque precisava que ensinasse novamente de novo. Então, certamente que as coisas mais profundas, as insondáveis riquezas do Evangelho, eles não conseguiam prescrutar revelados na palavra de Deus. Era aquele povo que era imaturo sempre, não tinha interesse pelaquilo que muitas vezes alguém usa, teologia. Eu não gosto de teologia, eu vou lá para ouvir a palavra. Santa, não, mas miserável ignorância. Dizer que não gosta de teologia. Teologia é a palavra de Deus. Mas não há um desejo de se aprofundar e conhecer mais esse Cristo. Então é isso que Hebreus capítulo 5, versículo 12, fala de infantes que continuavam dando trabalho porque nem as coisas básicas aprendiam. Em Hebreus 10, versículo 32 ao 34, mostra que essa igreja suportou grandes aflições. Seus bens, a sua família, seus prazeres, tudo foi arrancado deles. Mas eles suportavam todas as aflições, toda situação adversa por causa do Evangelho, por causa que eles levantaram a bandeira de Cristo. Mas agora, esses irmãos estavam fracos. O mais provável, irmãos, é que esses irmãos optaram por abandonar a Cristo. Acovardaram. Soltaram a bandeira do Evangelho, soltaram a bandeira das boas novas, da única salvação, e se prenderam a justificativas de que continuavam sendo crente, só não iam viver desse modo radical, só não iam perder seus bens, só não iam perder a graça da sua família, só não iam perder o aplauso do mundo por causa desse Jesus. Eu vou continuar crente, eu só não quero ser um fanático. Essa foi a opção desses irmãos hebreus. Nós podemos ver a emergência, nós podemos ver o desejo caloroso do autor aos Hebreus quando ele dispensa a saudação comum no começo e no final das cartas. Ele dispensa e vai direto ao assunto. Qual é o seu assunto? Eu preciso dizer a essa igreja que eles não podem voltar aos rudimentos da lei, porque não serão salvos. Não há salvação fora de Cristo, não há segurança fora de Cristo. Embora eles encontrem satisfações, eles encontrem prazer em estar crendo em anjos, crendo em sacrifícios, crendo em Moisés, eu preciso dizer a eles: Cristo, somente Cristo. Eu preciso pregar a suficiência, a supremacia de Cristo para essa igreja, porque isso não é igreja. E como eu estou com vontade aqui de contextualizar e já aplicar e dizer, é a nossa urgente necessidade hoje, irmãos. Porque a igreja está se apegando em tudo e confiando em tudo, e satisfeitíssima. Mas Cristo, Ele não é
exclusivo, ele não é suficiente. O autor de Hebreus, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele vai dizer: Jesus é maior do que os anjos. Por quê? Porque, como eu já disse, eles estavam dizendo: a gente tem que crer em alguma coisa. Quem foi que deu a lei? Por intermédio de quem Deus deu a lei? A Moisés, anjos. Então esses seres, nós temos que crer nele, a palavra foi dada através deles. Vamos crer, vamos cultuar, vamos confiar nos anjos. Tem ou não tem justificativa, irmãos? Como nós ouvimos as justificativas dos crentes hoje. Só vocês estão certos. É mesmo que ouvir assim: por que nós não podemos crer nos anjos? Você fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E os anjos que entregaram a palavra a Moisés? Tem justificativa. Pela própria Escritura, todo herege, todo ímpio acha a sua justificativa na própria Escritura. Então a grande ênfase aqui é: Cristo, ele é superior aos anjos. Mas no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 2 do capítulo 4, nós vamos ver também alguns crendo em Moisés. Ele vai dizer: Cristo também é superior a Moisés. E aí no capítulo 4, versículo 13 até o versículo 28 do capítulo 7, Cristo também é maior do que os sacerdotes e até mesmo maior do que os sumos sacerdotes. E ele não para por aí. Capítulo 8 ao capítulo 10, Jesus é maior do que os sacrifícios do Antigo Testamento. E depois a carta segue finalizando com exortações e exortações. Mas, queridos, sobre a superioridade dos anjos, sem que eu pregue do versículo 1 até aqui, nós vimos que o autor apelou para o princípio do sola scriptura. O autor de Hebreus foi muito sábio. Ele disse: eu vou provar para você que Cristo é superior do que os anjos com a Bíblia. Eu não vou colocar experiências que eu tive, sonhos que eu tive, ou alguém que me disse alguma coisa, mas eu vou provar através da Escritura que Cristo é superior aos anjos. E ele faz 7 citações. Nós vimos que a maior delas são os Salmos. Mas eu queria se deter, irmãos, com um peso no meu coração, tá? Porque eu queria voltar tudo. Mas eu queria então me deter, versículo 9, eu queria que você lesse de novo, mais uma vez comigo. Dando continuidade a provar nessas 7 citações do Antigo Testamento, mais precisamente nos Salmos, que Cristo é superior aos anjos. Ele vai dizer: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. O versículo usado aqui, irmãos, é o Salmo 45. Vamos abrir. Salmo de número 45. Então o autor vai para o Salmo 45. Versículo 7, irmãos. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Irmãos, a realeza divina, ela não poderia ser assumida por qualquer monarca israelita, de forma nenhuma, somente pelo filho de Davi, que cumpriu as palavras do Salmo de número 45, versículo 7. Aquele que amou a justiça e que odiou a iniquidade. Aquele que nós já vimos no Salmo anterior, inclusive, no versículo 8 de Hebreus, que ele vai dizer que ele governa com quê? Ele governa com o cetro de equidade, de justiça e de retidão. O cetro era aquele instrumento pelo qual o Senhor, o rei, ele administrava seu povo, ele governava o seu povo. O cetro, ele tanto servia para dar permissão para alguém se dirigir ao rei para falar com ele, ou então para permitir que alguém se aproximasse com ele. De que maneira que Cristo, então, ele governa o mundo com justiça. Através do seu cetro, ele dá permissão que o seu povo se aproxime. Por causa do sacrifício de Cristo, por causa do Cordeiro, nós podemos, com ousadia, com intrepidez, se aproximar do Rei, se aproximar do Senhor, sem que sejamos fulminados
diante da sua presença. Então, por causa de Cristo, por causa do filho de Davi, ele que cumpriu as palavras do Salmo 45, versículo 7, ele demonstrou em seu ministério terreno que ele amou a retidão e que ele odiou o tempo todo a iniquidade. Irmãos, nós não podemos limitar esse versículo aplicando isso a um momento específico ou período particular do ministério de Jesus. Isso sobre a unção dele com alegria, sobre o amor dele à justiça e à iniquidade. Nós não podemos dizer isso foi no passado, isso foi aplicado num momento específico, mas isso é descrição da natureza de Cristo. Porque quando nós lemos, ele odiou a iniquidade, ele amou a justiça, nós podemos trazer ao nosso coração aquilo que foi feito no passado. Mas o autor vai além. Inspirado pelo Espírito Santo, ele quer dizer, isso é uma descrição do próprio Cristo. É aquele que ama a justiça e é aquele que odeia a iniquidade. A retidão é a base do seu reino. Então assim ele exorta os seus discípulos ao quê? Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O seu reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas são demais coisas. Mas veja, é o rei, aquele que ama a justiça, que está dizendo, busque o meu reino, busque o quê? A minha justiça. Veja, o próprio Cristo, busque o meu reino, busque a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por causa, irmãos, do amor de Cristo pela justiça, é que Deus o unge com óleo. Nós sabemos a unção com óleo, um rei, ou então um convidado muito especial, ele recebia a unção com óleo em sua cabeça, e até aqueles convidados mais próximos também recebia aquele óleo sobre a sua cabeça. O pai, então, ele unge o filho com óleo, inclusive, quando ele diz assim, olha, como a nenhum dos seus companheiros, significa que esse óleo da alegria também foi compartilhado. Os companheiros de Jesus também recebem, ou seja, nós, o seu povo, também recebemos. Nós compartilhamos desse óleo, ou seja, nós compartilhamos da sua alegria e da sua justiça. Assim como também nós devemos odiar a iniquidade. Seguindo então, irmãos, o versículo 10. E eu quero que os irmãos prestem atenção numa coisa. O versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12, eles fazem parte em conjunto do mesmo salmo aqui citado. O salmo que vai ser citado agora é o Salmo 102, do versículo 25 ao 27. Então veja, nós vamos ler novamente o versículo 10, 11 e 12 do capítulo 1 de Hebreus, mas depois vamos para os salmos comprovar exatamente aquilo que foi citado. Veja, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão. Tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão qual vestes. Também, qual manto os enrolarás, e com vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Salmo 102, queridos. Salmo 102, versículo 25 ao 27. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste. Como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a tua descendência. Era até o 27, mas enfim, ele ia até o versículo 28. Irmãos, esse salmo é uma oração de um crente que está sofrendo por Sião, salmo de número 102. Mas ele termina com um cântico de louvor acerca de quê? Da imutabilidade do nosso Senhor. E isso é atribuído a Cristo. Todos esses salmos que são citados pelo autor de Hebreus, ele está olhando esses salmos, inclusive Samuel que nós lemos, como citações messiânicas.
o próprio autor de Hebreus está mostrando Cristo no Antigo Testamento para todos nós. Então aqui ele fala sobre a imutabilidade de Deus. O autor de Hebreus, ele utiliza esse salmo para explicar a introdução da sua carta. Se você olhar para Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3, olha comigo, irmão, mais uma vez. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então ele cita essa sexta citação, que é este Salmo de número 102, para expor a doutrina da eternidade do Filho. Veja, a imutabilidade e a eternidade do Filho, elas estão juntas. Se o Filho é eterno, ele não muda. A sua imutabilidade faz com que o Filho seja eterno. Aponta para a eternidade do Filho. Então observe, irmãos, o que foi dito ao Deus de Israel, agora o autor de Hebreus atribui a Jesus Cristo. Quando ele usa a expressão, ainda, no versículo 10, no princípio, ele também está lembrando a igreja ali, aos Hebreus, a citação de Gênesis capítulo 1. Ele está dizendo, olha, no princípio o Senhor fez os céus e a terra. Ele lançou os fundamentos da terra. Os céus são as obras das suas mãos. Filho de Deus, irmãos, ele é o Criador e o sustentador do universo. Quando ele diz, Senhor, lançastes, ele quer dizer, Senhor, foi tu que fizestes. Ele quer fazer aqui um claro contraste com os anjos. Veja, Senhor, foi tu que lançou o fundamento, não foram os anjos. O tempo todo nessas citações, ainda que na tradução aqui, a revista é atualizada, nós não vamos ver o tu, mas nós podemos entender, olha, foi o Senhor, em contraste com os anjos, que são apenas servos. Os anjos não criaram nada, os anjos não estão desde a eternidade. Então abra os ouvidos, irmãos. Irmãos hebreus, abram os ouvidos. Por que vocês estão idolatrando? Por que vocês estão confiando nos anjos? Filho de Deus, ele é o Criador, sustentador do universo, ou seja, ele é superior aos anjos. Paulo, em Colossenses capítulo 1, no versículo 16, ele vai fazer um resumo disso tudo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E aí vai seguir, coisa incrível, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ou seja, Paulo ele vai resumir isso que o autor do Hebreus está tentando explicar àqueles irmãos. Eu poderia covardemente dizer a superioridade de Paulo sobre esse apóstolo aos Hebreus. Eu não vou fazer isso porque o contexto, a igreja, quem sabe é os Hebreus o que ele estava passando, e quem sabe o que passava era Paulo, então na igreja de Colossos, e quem sabe muito mais é o Santo Espírito do Senhor. Mas Paulo incrivelmente resume tudo isso que o autor do Hebreus quer dizer. O versículo 11, irmãos, que ainda está dentro do Salmo 102, versículo 25 ao 27, vai dizer, eles perecerão. Olha aí o tu agora, o tu está claro. Tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Ainda a doutrina da imutabilidade. Tudo, porém, vai passar. Não, as coisas vão perecer. Mas tu, eles, os anjos, ou qualquer outra coisa, ele está se referindo aqui aos céus e à terra, tá? Ainda que os anjos tenham a vida eterna, mas os anjos foram criados também. Aqui ele está se referindo aos céus e à terra que foi criado. Vai desaparecer, vai perecer. Tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Embora os céus e a terra tenham sido criados por Deus, eles não compartilham da sua eternidade. Foi criado por Deus, sim, mas não são eternos. Eles, céus e terra, são
e vão permanecer temporais, até o dia que o Senhor quiser dissolvê-los. Isaías capítulo 51, versículo 6, nos revela que ainda algumas partes da natureza exibam a eternidade, são passageiros como uma fumaça. Vão se dissolver, vão ser destruídos. Observe, irmãos, então ainda, versículo 12 de Hebreus. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. A ilustração aqui que o autor faz é de um vestido. É de um vestido de que, depois de um tempo de uso, você enrola ele, e você guarda, ou você dá, você joga fora, usa para fazer pano de chão, de algo que perdeu a utilidade. Um vestido que pode ser mudado. Ele diz então, assim, eles serão mudados como uma veste. Mas ele vai dizer ainda, os teus anos, Senhor, jamais terão fim. Veja, irmãos, os anos de Cristo jamais terão fim, mas devemos levar em consideração que nunca tiveram início. Quando nós falamos da eternidade, do Filho, do Deus, da Santíssima Trindade, nós devemos entender que a sua eternidade não é que vai existir para sempre, mas de que sempre existiu. Os anjos podem ter vida eterna, como eu já falei agora há pouco, mas eles foram criados, eles tiveram início. Então o Salmo de número 102 nos apresenta um caráter distinto do Filho. Irmãos, observe com que prazer, com que gosto, com que ênfase, com que cuidado, com que zelo ele faz essa distinção. Ele quer dizer aos hebreus, observe como o meu Cristo é diferente dos anjos. Ele diz, eu vou falar da pré-existência dele, da pré-existência do Filho. É a expressão que ele usou, é o quê? No princípio. Lá no versículo 10, ele usa no princípio, deixando claro a pré-existência do Filho. Ele vai falar também sobre a permanência do Filho, quando ele usa o quê? Permanece, no versículo 11. Tu, porém, permaneces. E também ele vai deixar clara a eternidade do Filho, quando diz, teus anos jamais terão fim. Então a pré-existência, a permanência dele e sua eternidade são facilmente demonstrados, irmãos. Queridos, a alegria, a segurança de podermos enxergar a expressão, a força que há no autor do Hebreus, para que ele possa deixar claro a superioridade do Filho. Observe, irmão, segue o texto. Versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Observe que ele vai começar a sentença de 7 citações e ele vai terminar da mesma forma a sentença. Ou seja, ele começa e termina com uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica é aquela da qual o que faz, ele já sabe qual é a resposta, mas ele quer uma resposta negativa. Então ele faz a pergunta no começo, como nós vimos no versículo 5, olha lá. Pois a qual dos anjos disse jamais? E aqui ele quer dizer no versículo 13, ora, a qual dos anjos jamais disse? A ninguém. A jamais foi dada essa posição de honra, a sentar à direita, o lugar de mais alta honra do rei. Olha, se um rei chegasse numa cerimônia, na frente de todo mundo dissesse, se aproxime com o seu cetro, sente aqui junto de mim, ou fique junto de mim. Aquilo mostrava uma familiaridade com o rei. Aquela pessoa, ela tem uma intimidade com o rei. Aquela pessoa, ela tem amizade com o rei. Aquela pessoa, ela tem poder para estar ali. Ela não é qualquer pessoa para ela estar ali ao lado do rei. Nós vimos a mãe dos seus 2 filhos, se eu não me engano, Tiago, filho de Zebedeu. Olha, coloca Jesus. Você não pode colocar um do teu lado direito e um do teu lado esquerdo, não? Lugares de honra, é o desejo daquela mãe para aquele filho. Ele vai dizer, a qual dos anjos?
apesar de serem mensageiros, apesar de serem servos ao comando do Senhor, a quem foi, a qual anjo ou a qual homem foi dada essa posição de honra? Então ele está dizendo, olha, aquele que ele disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés. Irmãos, a menção aqui do apóstolo, trazendo menção à guerra que havia no Oriente. Era comum na guerra, quando um rei ou um general, ele vencia o seu oponente, ele vencia um rei inimigo. Então ele pisava com os seus pés no pescoço do inimigo, simbolizando ali a derrota, simbolizando ali, de uma vez por todas, a destruição daquele reino. Nós vencemos, nós ganhamos. Veja, até quando Paulo vai escrever em 1 Coríntios, quando nós vencermos, quando Cristo vencer o único inimigo, ele entregará o seu reino ao seu Pai, ele entregará a sua igreja ao seu Pai. O versículo 14 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Aos que hão de herdar a salvação, ou seja, aos crentes. Irmãos, são espíritos ministradores, ou seja, são mensageiros que estão à disposição daquele que está sentado à direita de Deus Pai, aquele que governa, aquele que é rei absoluto, aquele que já esmagou a cabeça da serpente, aquele que já declarou a morte, aquele que já venceu a morte, que declarou, enfim, o seu domínio completo sobre tudo e todos, a restauração do seu reino. Ele agora, sentado no seu trono, ele envia ordens. Veja só, está sentado dando ordens aos seus mensageiros. A gente não pode pensar também que, porque Cristo está sentado, mas Estevão viu, em Atos capítulo 7, Cristo sentado à destra de Deus. Não significa que ele está sentado ocioso, mas ele age em favor do seu povo. Cristo, ele está assentado junto ao Pai, mas ele tem purificado a sua igreja, ele tem chamado aqueles que estão longe para ele e subjugando constantemente os seus inimigos, em favor do seu povo, para a glória de Deus. Queridos, assenta-te à minha direita. Observe o que é prometido também a nós. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. O que é que o próprio Cristo diz? Aquele que está sentado, reinando e governando juntamente com Deus Pai e o Santo Espírito. Olha o que Cristo diz. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor. Ele está falando isso à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, tendo visto isso, tendo o Senhor falado aos nossos corações, tendo a palavra do Senhor sido exposta, a superioridade de Cristo, você pode dizer nessa noite: pastor, eu não creio em anjos, eu não sou doido de crer em anjos. Se você for honesto com você mesmo, e eu espero que o Espírito Santo esteja fazendo isso, tirando da sua mão toda a condução do seu coração, dessa sua sabedoria louca, dessa sua sabedoria que não levou a você a lugar nenhum, e que pode levar você até para esses lugares terrenos, mas vai levar você para o inferno. Eu quero que o Espírito esteja falando no seu coração. Você tem confiado em quem? Quem tem sido o anjo da sua vida? Eu não vou usar o anjo da guarda, não. Quem tem sido esse anjo? O que é que tem sido superior na sua vida? O Cristo que foi exposto aos nossos corações é um Cristo eterno.
É um Cristo imutável. É um Cristo que tem todo o poder, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas. E é um Cristo que governa, Ele é Senhor, Ele controla tudo e todos. Nada foge do seu domínio. No que é que você tem confiado? Observe, igreja, no que é que você tem confiado? Eu sei que não tem anjo na sua vida superior a Cristo. O nosso contexto é outro. Você deve ter muito ídolos fabricados pelo seu coração. Esqueça ídolo da Igreja Católica. Ídolos que o seu coração constrói, que faz com que você acredite muito em você. Talvez seja nos negócios, talvez seja em planos para o futuro, você tem confiado nisso. Talvez você tenha confiado em homens. Eu não sei no que você tem confiado. Talvez em pastores. Talvez em programaçõezinhas de igrejas evangélicas que satisfaz muitas vezes vocês com musiquinhas e com piadas. O que é que tem sido superior na sua vida? Quem se apresenta a você nessa noite? A palavra do Senhor apela, tá? Quem se apresenta para você hoje é aquele que não vai mudar a sua palavra. É aquele que fez uma promessa. Que iria salvar o seu povo, que ia cuidar do seu povo, que ia proteger o seu povo, que ia preservar o seu povo até o fim, e que esse povo vai sentar com ele no seu trono. Veja, os homens são amigos agora, estão do seu lado agora, amanhã não estão mais. Aqueles que prometem alguma coisa a você, amanhã eles faltam com sua palavra. Aquele amor que você tem hoje, amanhã não ama mais você, troca você como se você fosse descartável por outro amor. Não falando só relacionamento amoroso, não. Amigos são assim. Nós somos amigos muitas vezes por egoísmo, na grande maioria das vezes. Eu só sou amigo daquela pessoa por quê? Porque ela me agrada, porque ela é legal, porque eu posso confiar nela, por isso, aquilo outro. Se a pessoa deixar de ser legal, se ela deixar de ser isso, aquilo outro, eu abandono. Quem se apresenta hoje, através de sua palavra, da sua própria palavra, é esse Cristo que não vai mudar a sua personalidade. Não vai mudar a sua palavra. Ele é eterno, Ele é imutável. Mas além disso, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Naquilo que você tem confiado, talvez no seu próprio coração, na sua capacidade, na sua inteligência. Até onde tua inteligência pode ir? Você é super limitado. Deixa eu dizer para você, você deu volta até hoje e não chegou em lugar nenhum. Abra seu olho, entregue a sua vida a Cristo. Outra coisa, Ele é Rei eterno e absoluto. Ele não vai permitir que você governe. Ele não vai permitir que você bote a mão nesse cetro ali de justiça e equidade, porque a sua justiça não produz a justiça de Deus. Ele está com o seu cetro dizendo, venha, se aproxime de mim. Eu vou governar a sua vida, eu vou salvar a sua vida. Eu vou te dar vida de verdade. Entregue a sua vida a mim, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E sente juntamente com o Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, queridos.